Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, todo mundo que vem acompanhando o Espaço Beto Brunelli. Boa noite, Boa Esperança do Sul. Boa noite, meu pai. Boa noite, minha mãe. Boa noite, Juliana. Eu vou ter que mandar depois um monte de beijo, porque tem uma lista enorme. Quero agradecer ao Esteticão, que cuida do Ringo, que trabalha pra caramba. Olha, gente, ainda ele não dormiu, ó. Ringo, olha lá. Ele ainda não dormiu, mas daqui a pouco ele vai começar a trabalhar, porque o trabalho dele aqui é dormir, tá? Então, hoje nós temos o quadro Mulheres e 50, que é um bochicho. Vai ser um bochicho, vai ser um negócio... Eu adoro ver o circo pegar fogo, adoro. Logo, logo vocês vão ficar sabendo o que que é. Eu fui assistir uma peça muito bacana, Eu que Amava Ele, que Amava Ela. Esse foi baseado naquele filme Três Formas de Amar, com a Sheila Mello, uma figuraça, linda, maravilhosa, simpática, nos recebeu super bem lá no camarim do teatro, nós fizemos uma entrevista com ela muito bacana, e eu quero que vocês assistam o vídeo da entrevista, que foi muito bacana. Teve umas perguntas que ficou um ponto de interrogação. Vamos assistir o vídeo para dar uma conferida? Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui no Teatro Augusta. Nós viemos entrevistar o elenco da peça Eu que Amava Ele, que Amava Ela. Quer dizer, tá faltando um outro aqui. Então vamos ver direitinho o que significa isso, que deve ser um triângulo amoroso, com um elenco muito bacana, que é o Guilherme Quelucci, Sheila Mello e Tiago Pessoa. E com direção de Marcos Weinberg, que trabalha no Zorra Total na Globo. Então nós vamos lá conferir o que significa essa peça, entrevistar esse elenco, para ver o que acontece no meio de três pessoas morando junto, para ver o que acontece. Vamos lá conferir? Estamos aqui no camarim com o elenco da peça Eu que Amava Ele, que Amava Ela. Tiago Pessoa, Sheila Mello e Igor Fernandes. Gente, me conta uma coisa, vocês três, tudo em cena, o que é essa convivência? É uma loucura, não é? O que acontece nessa peça? Explica pra gente, Sheila. Essa peça ela fala de encontro em desencontros, né? Dessa convivência, dessa loucura que é realmente dividir do mesmo teto, mas também do encontro de almas. Não é só as manias, né? Eu acho que também a gente vai se apaixonando por aquela pessoa, por aquela qualidade. Aí tem a qualidade daquela outra pessoa. A peça fala um pouquinho disso. E é difícil conviver em três? Não sei. Pra mim tá sendo maravilhoso. E agora com minha filhinha a coisa ficou em três. Eu, meu marido e minha filha. Por enquanto que ela não tá reclamando, não querendo meu espaço do banheiro, do espelho. Tá uma delícia. Tá, né? E ela é lindinha, né, gente? Também dois bonitões. De olho claro, não tem como, né? Sou suspeita pra falar, né? É, mãe coruja. Máximo. E dos três aqui, tem alguém que tem na peça, que um tem um gênio pior que o outro, mais difícil? Como que é, Thiago? Sempre a mulher, né? O gênio mais difícil sempre não da é mulher. Nada, é o Vinícius. Na peça é o Vinícius. É? Não, a Alexa reclama mais das coisas, fala mais, eu acho mais a Alexa mais chata, mais implicante com as coisas. Eu acho mais do que o Vinícius. O Vinícius, ele ameaça a reclamar, mas ele cede muito fácil. A Alexa reclama mais, é mais chatinha, eu acho. É quase um homem com TPM. Vinícius Mais ou menos. Cão que ladra não morde, né? É mais ou menos isso, Vinícius. É? Fala, mas né? E vem cá, algum de vocês já viveu algum triângulo amoroso? Todo mundo se cala nesse momento. Momento de água tônica, todo mundo com cara de água tônica. Eu não. Hã? Eu não. E vocês estão lá, vocês são os personagens, vocês estão convivendo ali no palco, tudo. De fora, vamos dizer que vocês estivessem de fora assistindo. O que vocês acham dessa situação? Eu acho legal, a peça, ela coloca a temática da homossexualidade de uma maneira muito bonita, né? Então tem um momento que tem o beijo dos dois atores, que se a gente for de fora e pensar na situação da peça, e a gente sente que a plateia torce por esse beijo, porque tem os acontecimentos da peça, eles vão cativando a plateia, e a plateia torce. Tem um momento que a Alexa sempre interrompe, porque a Alexa
é apaixonada. A história é a seguinte, eu que amava ele, que amava ela. A Alexia, ela vai dividir o apartamento com os dois amigos. E eles começam a se envolver e acontecem as 3 possibilidades. A Alexia gosta do Léo, que é personagem do Thiago. O Léo gosta do Vinícius e o Vinícius gosta da Alexia. Meu Deus. Pois é, meu Deus. Então tem um momento até que eles estão quase se beijando, a Alexia interrompe. Nesse momento a plateia... E é muito bonito ver isso, porque aí transcende qualquer preconceito. E as pessoas veem que ali não tá o sexo falando, ali é um sentimento, sabe? De alma. Então é mais bonito, transcende. E você sente, assim, que a plateia encara de uma forma sem preconceito, assim, bem natural mesmo, torcendo mesmo para dar certo. Quando a Alexia entra, eles vão, ai, de novo, Alex, elas torcem pelo beijo. Mas você empata o negócio, então, gente? Eu quero o meu também, né? Eu gosto do Léo, vou dar de A bandeja grande assim. real é que eles se empatam, né? Um empata o outro. Porque o Léo gosta do Vinícius, que gosta da Alexia, e o Léo empata o Vinícius empata os dois, todo mundo se boicotando ali. Mas vocês chegam num finalmente depois, né? Aí assistam a peça, né? Pegar de bandeja. Eu acho que não rola muito preconceito porque a gente fala do amor, entendeu? Tipo, na peça nada é gratuito e o maior sentimento da peça é o amor. As pessoas podem se apaixonar por pessoas. E como não é gratuito, as pessoas embarcam na história e compram a história. Compram, né? Compram. E eu sei que eu sei porque quando vocês estão no palco, vocês escutam os comentários, né? É mais fácil para vocês ouvirem o comentário da plateia, né? Eu não escuto, não. Eu não escuto. Eu escuto quando tem uma manifestação. Por exemplo, vai dar o beijo. Quando tem esse momento mais, assim, aceso da plateia, mais comentários, eu desligo, assim. Eu entro na minha personagem e não escuto, não. Vocês escutam? Não, mas como você falou, nesses momentos, quando As o manifestações. Vinícius mostra a bundinha, tem cena de Liga, banho. sai umas Essas- coisas espontâneas, essas cenas né? mais uns quentes. gritinhos, ai, ui. Não, ô Vinícius idiota, quando acontece de alguma coisa que ele faz, putz, esse cara é muito idiota, eu já ouvi isso. Ah, é? Bom, gente, então, eu que amava ele, que amava ela, aqui no Teatro Augusta. Se vocês querem ver ele peladinho, meio peladinho, essa daqui empatando o relacionamento, defendendo dela também, né? Defende a minha Alexia, tadinha. Não, eu vou defender, porque afinal das contas ela é a única mulher, gente. É a única mulher. E o Thiago aqui também. Então vocês venham assistir aqui no Teatro Augusta. Eu que amava ele, que amava ela, para vocês entenderem o que é esse relacionamento de 3 pessoas que se amam e estão se descobrindo no mundo deles. Certo? Certíssimo. Certíssimo. Então eu tenho que agradecer só tenho que agradecer vocês por me receberem aqui no camarim, que eles estão se aprontando rapidinho, que daqui a pouco eles vão entrar em cena. Então, um beijo grande, merda vocês, tudo de bom e vamos assistir a peça para todo mundo conferir o que está acontecendo. Um beijo para todos. Um beijo. Não quer pegar na bunda? Então pega a bunda. Então, gente, eu que amava ele, que amava ela. Vocês têm que assistir. A peça é muito engraçada. E o cara fica no palco de costas, tá? Não se empolga não, porque é só de costas, porque a censura não permite. Hoje nós temos o quadro polêmico que todo mês está aqui com o Daniel Yazzi, né? Voltei. Boa noite. Boa noite. seu Tava com Daniel. saudades daqui, de todo mundo. Hoje, Boa noite. nós vamos mostrar a transformação de uma mulher, Rosana, que fez uma mega transformação, tá? Deu uma bela rejuvenescida. Nós vamos mostrar isso no segundo bloco. E também nós vamos falar sobre a vida dessa mulher. Vocês que estão em casa, mulheres que foram largadas pelo marido, vocês não podem perder no segundo bloco essa matéria que nós vamos fazer aqui hoje, muito bacana, para esclarecer 1000 coisas.
Mil coisas de mulheres que ficam perdidas, não sabem que atitude tomar, não sabem a quem recorrer. Então, hoje, nós vamos esclarecer muitas coisas aqui, Tem né, muitos Daniel? casos assim, do marido que vai embora, larga a família, larga os filhos e some completamente. Exatamente. E aí, como é que fica, né? E aí, como é que fica? Vamos falar sobre isso. Então, nós vamos para um rápido intervalo. Já chama a amiga, aquela que está abandonada, aquela que largaram ela, vai lá, cutuca ela, manda ligar aqui no programa para saber, gente, para ter informação. Nós temos que ter informação, tá? Isso é necessário para os dias de hoje. Então, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar para tratar desse assunto bem polêmico. Daqui a pouco estamos de volta. Eu sou Simone Garuti e quero dizer que eu adoro, estou sempre ligada no espaço Beto Brunelli. Um beijo. Espaço Beto Brunelli. Beleza, saúde, variedades e convidados pra lá de especiais. Você confere todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no Espaço Beto Brunelli, na LT3 TV. Cabelo, moda, maquiagem, teatro, música, artes plásticas e tudo que engloba beleza já tem seu encontro marcado todas as quartas-feiras às 20 horas, aqui no Espaço Beto Brunelli. Eu espero por vocês. Prime. Beleza, luxo, sofisticação e resultados imediatos. Chariz Professional, a marca de tratamento capilar que está mexendo com a cabeça das mulheres e dos homens do mundo inteiro. Cabelos mais fortes, muito mais saudáveis, macios e cheirosos. Para você que ama seus cabelos. Chariz Professional, excelência em cosméticos. À venda nas melhores perfumarias. Eu sou a Vivi Fernandes e você tem um encontro comigo aqui toda sexta-feira. Aonde, meninas? Caliente! Estamos de volta. Nós vamos começar hoje o quadro Mulheres de 50, tá? Que vai contar uma história nada agradável. Então eu espero que todo mundo ouça, preste atenção e se oriente. Que para isso nós trouxemos hoje a advogada civil e mexe preponderantemente na área de família, não é isso? A doutora Maria Aparecida Chacarian. Isso, boa noite. Muito boa noite. E eu que te agradeço, doutora, agradeço imensamente de você estar aqui hoje para poder nos ajudar com essa matéria. No que for possível e útil. Bem, gente, dá um close no rosto dessa mulher. Gente. Olha que mulher bonita. Olha isso, que doutora linda, meu bem. Obrigada. E nós também estamos aqui com a psicóloga Silvia Ligabue. Me corrija. Certinho. Né? Que também vai falar o que pode acontecer até na cabeça da pessoa na hora, né, doutora? Sim. Que a pessoa pode ficar perdida, desorientada e precisa dessa ajuda também psicológica, Com né? certeza. Eu quero mandar um beijo para Zélia Melo, lindinha. Você está ligada aqui com a gente. Um beijo grande e espalhe para suas amigas, viu? E conte para todas o que vai acontecer. O Daniel Yas está aqui hoje, nosso amigo, ator, diretor, escritor.
Ele foi o responsável por essa matéria. Fale um pouco pra gente, Daniel. Eu, na verdade, fui fazer uma enquete na Avenida Paulista, que não era esse o tema, e eu conheci a Rosana, e a gente conversou e eu soube da história dela, fiquei envolvido, enfim, quis ajudar. Você também soube da história dela e teve essa ideia de trazer a advogada. Então, é isso. Na verdade, a enquete foi feita mais com um viés comportamental para saber o que as pessoas na rua acham, ou seja, não tem nada a ver não é sobre separação, o que as pessoas acham sobre as mulheres de 50 que usam saias curtas, shortinhos, biquíni, né, que a gente soube. Beth Faria linda, Beth Faria maravilhosa. esses dias foi notícia por causa disso. Toda mulher tem o direito de andar como quiser, mas olha, vale a pena a gente saber a opinião das pessoas. Porque a minha mãe tem 58 anos e eu sei que essa é uma questão das mulheres de 50 na hora de se vestir. 58? Ela tem 50. Eu tô achando que ela tava beirando 52 só. Ela vai adorar ouvir isso. Mãe, se você estiver assistindo, né, segura o ego aí. Segura. Então, e daí eu sempre via ela preocupada. Ai, filho, tá aparecendo o joelho, será que fica feio? Tá muito curto? Acho que é uma questão das mulheres de 50 e eu fui até a Avenida Paulista para saber a opinião das então pessoas vamos sobre ver isso. essa matéria, gente. Vamos dar uma olhadinha. Beto, hoje a gente veio fazer uma enquete aqui na Avenida Paulista para saber a opinião das pessoas com relação às mulheres que se vestem de uma maneira mais jovial e têm 50 anos, que usam saias curtas, biquínis de lacinho, enfim, vamos saber a opinião das pessoas com relação a isso. Vamos lá? Mas era tão pequenino, biquíni, que Ana Maria... Eu tô aqui com o Augusto, que trabalha com moda, ninguém melhor do que falar sobre esse assunto que eu tô levantando, que é a respeito das mulheres de 50 que se vestem de uma maneira mais ousada, digamos assim. A gente sabe que aqui no Ocidente, quando uma mulher tá com uma sainha curtinha, uma roupa assim mais chans, a gente já acha que ela tá sensualizando. Se fosse na Europa, não. Né? Normal, lá seria usual. As mulheres todas, não as de 50, mas as de 70, usam na rua o que elas usariam aos 20, mas elas não tiveram oportunidade para tal. Augusto, até onde pode ir uma saia de uma mulher de 50 anos? Pode ser curtíssima, se ela for para um lugar meio transgressivo. Se ela for sair de dia para um lugar mais sério, tem que estar na altura do joelho, né? Um sapatinho fechado e um casaquinho fica bem bonito. Eu quero saber sua opinião, Rosana, das mulheres de 50 que usam saia curta ou biquíni de lacinho, essas roupas mais ousadas. Totalmente a favor. Tá, e existem dois tipos de mulher. A mulher que quer sensualizar, né, que ela põe aquela roupa justinha mesmo, pra causar, né? E tem aquela que só quer ficar com uma roupa confortável e de repente ela quer usar shorts curtos, por exemplo. O que você acha disso? A mulher ela tem que usar roupa não para os outros. Ela se arruma em primeiro lugar para ela. Então se ela se olhou no espelho, ela achou que tá legal, ela tem mais aqui mesmo. Eu quero saber a opinião da Márcia sobre as mulheres de 50 que usam saia curta. Eu acho que dependendo do estilo da mulher, acho que não tem problema nenhum. E mulheres de 50 piriguete? Eu acho estranho. Mas cada um na sua, né? Você acha que o fato de ter 50 ela sofre mais preconceito? Sofre. Aliás, a mulher em si, quando ela envelhece, ela sofre mais preconceito, porque a sociedade vê valor na mulher quando ela é jovem. Porque você não vê ninguém criticando um senhor com uma bermuda, mas você vê as pessoas criticando uma mulher com uma mini saia. E eu sou contra esse tipo de comportamento. Eu acho que todo mundo tem que usar o que tem vontade. Legal, Natasha. Agora eu queria que você deixasse um recado para as mulheres de 50 que ficam com esse dilema, se pode usar saia ou não, até onde pode ir a saia, se vai só até o joelho ou pode subir mais. Qual é o recado que você manda para elas? Eu acho que tem que aproveitar, se a saia é longa, é curta, aproveitar se tiver calor, sair com a saia curta, se tiver frio, se quiser sair também, com uma meia calça, tem que aproveitar a idade, falam que é a melhor idade, né? Então eu acho que tem que aproveitar a oportunidade e vestir o que acha que dá bom.
E eu vou encerrando a matéria por aqui, nesse frio, apesar de ter falado sobre saias curtas. E vou tomar um chocolate quente delicioso. Fui! E você foi tomar chocolate quente e nem convidou. Olha, eu fui, né? Foi. Porque eu sou uma pessoa que eu vivo bem comigo mesmo, eu sei ficar sozinho, sou uma pessoa com plenitude, entendeu? É isso. Entendi. Mas eu gostei da opinião da mulherada, viu? Você viu Daniel? só? Gostei, Todo mundo... Gostei. né, Gente, tranquilo. inclusive, a Beth Faria, esses dias, pegaram ela na praia, de biquíni. Gente, a mulher, para a idade dela, tem um corpo maravilhoso. Tem menina de 15, 16 anos aí que eu vou falar que é um trambolho. Pelo amor de Deus, vocês que tem essas barrigas pulando pra fora da calça, que bota calça curta, justinha, camiseta curtinha. Gente, pelo amor de Deus, isso é horroroso. Agora, uma senhora que quer botar uma saia mais justa, que tá com o corpo em dia, que ela tem mais é que usar, ela tem mais é que mostrar isso. Não é verdade? É claro, a mulher tem total direito de vestir o que ela quiser. Né? Ela tem que se sentir Ela tem bem. que se sentir bem, em primeiro lugar com ela mesma, né? Que foi o que uma das entrevistadas disse. E dessas entrevistadas, a primeira que foi a Rosana, ela foi escolhida então para o quadro da transformação. Vamos dar uma olhadinha no vídeo dela, da transformação, e depois vocês vão vê-la ao vivo aqui no programa. E é sobre ela hoje que nós vamos conversar. Sobre a sua vida, Rosana. Mostra o vídeo pra gente. Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje com a Rosana, que ela foi escolhida para fazer uma transformação. Então, como vocês estão vendo, ó, a metade do cabelo dela tem grisalho e a metade tem cor. Então, ó, tá um cabelo bem judiadinho, ó. Só que tem um detalhe. Ao contrário do que todo mundo pensa, eu não vou fazer curtíssimo o cabelo dela, não. Porque ela tem bastante cabelo, apesar do cabelo dela ser fino. E como você estava dizendo, né, Rosana? Quando ele tá mais limpão, ele arma muito, né? Então, a gente não pode encurtar muito o cabelo dela. Porque ao invés dela ficar prática, vai acabar dando trabalho para ela. Então, nós vamos aproveitar o comprimento do cabelo dela, nós vamos dar um enfoque maior na cor, para dar uma reavivada na cor do cabelo dela, e depois nós vamos dar um sutil corte para dar mais movimento no cabelo dela, tá? Então vocês aguardem, daqui a pouco a gente volta com ela pronta. Então, gente, lembra eu falei eu não vou mexer no comprimento. Eu fiz tudo ao contrário. Que eu adoro contrariar. Adoro. Câmera, abre a câmera agora na Rosana, que está aqui hoje do meu ladinho direito. Olha lá. Com a filha Débora. Com a filha Débora junto. E aí, Rosana, deu pra mudar um pouquinho o visual? Nem me conheceram mais. Passaram por mim na rua, fizeram de conta que era outra pessoa. E você, ficou feliz com o visual? Adorei. Então o cabelo dela, gente, ficou levemente acobreado. Aí nós fizemos um Chanel despontado, 2 pontas, totalmente super irregular. moderno. Super E eu moderno. não reconheci ela, eu fiquei impressionado. Eu vi que na hora que você entrou, você passou por ela. Não, eu nem Você não ignorei, reconheceu ela. rejuvenesceu 15 anos. Impressionante o que o Não cabelo é? faz com o rosto de uma mulher. Bem que falam que é a moldura, né, do rosto. É, mas o Impressionante. cabelo é a moldura da pessoa, gente. Ficou ótimo. Então, olha, ela tem um cabelo lindo, um cabelo agora tratado. Eu dei um kit da Charis pra ela, que ela tá usando. Né, Rosana? Você tá gostando, né? Gostei, adorei. É bem bacana, né? Ficou muito macio o cabelo. Ficou, né? Ficou. Ah, Charis é tudo, meu bem. Charis é tudo. Outra, vamos mudar agora de assunto. Nós vamos falar sobre você hoje, tá? Você está no... A louca. Você está no quadro. Vou invadir a sua privacidade nesse exato momento. Eu vou contar meio por alto, rapidamente. Depois eu vou passar a palavra a ela. E depois as nossas convidadas, a advogada e a psicóloga, que vão dar orientações. É o seguinte, Rosana mora com os 2 filhos.
um moço e uma moça, que é a Débora e o Rodrigo. Crianças esforçadas que batalham, que estudam para ter um futuro melhor. Aí, tá fazendo um ano, né, Rosana? Um ano. O legal pra caramba do marido dela, legal pra caramba o cara. O cara saiu, foi pro Rio de Janeiro, porque ele ia tomar conta da mãe que ia operar. Ótimo, louvável a atitude dele. Aí ele foi pro Rio tomar conta da mamãe. Só que mamãe não operou. Mamãe não operou e ele também não voltou para casa. Não voltou para casa, não dá assistência para os filhos, não dá assistência para ela. Ela está passando necessidade, dependendo de favores de família. Você, cara, legal pra caramba, hein? Você não honra nem o que você tem no meio das pernas, querido. Porque uma atitude de um homem desse é a atitude de um homem fraco, baixo. Você é ridículo. E ainda, para completar, no condomínio que ele mora com a mamãe, ele faz aula de salsa, tadinho, porque ele precisa tirar o estresse. Estresse o quê, criatura? Estresse o quê que você abandonou seus filhos, abandonou sua esposa? Você tem que ter vergonha na sua cara. E por isso que hoje nós trouxemos aqui, além da Rosana e da filha dela, nós trouxemos a doutora Maria Aparecida Chacarian, tá? Advogada civil e mexe com a área de família, e a psicóloga Silvia Ligabue, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem comparecido, tá? Não se assusta não, viu, doutora, porque eu sou meio violento assim mesmo. Tá? Se tratando nesses assuntos, porque eu já tive esses problemas na minha família. Então eu acho Muita isso gente tem. o fim da picada. Rosana, meu amor, muito obrigado por você estar aqui hoje. Te agradeço de coração. Eu contei meio por alto o que aconteceu. Conta você direitinho, para a gente saber o que a gente vai poder te ajudar nesse ponto. Conta a tua história direitinho para a gente. Bom, aconteceu assim. Meu marido chegou para mim e disse que o irmão dele tinha uns negócios para resolver e ia precisar viajar. Minha sogra não estava passando bem de saúde. E aí ele falou para mim que ela ia ter que fazer uma cirurgia de vesícula. E ele iria para o Rio tomar conta dela, na cirurgia dela, no pós-operatório dela. Ele disse quanto tempo ia ficar no Rio? Não, não disse. Ah. E meu cunhado iria viajar, resolver os negócios dele. Enquanto isso, ele tomaria conta da minha sogra. Ele faria o pós-operatório dela e depois ele viria embora. E que enquanto ele estivesse lá, ele não poderia trabalhar. Então, o meu cunhado se tornaria responsável pela nossa manutenção aqui em São Paulo. E foi isso, tem um ano. Aí ele desapareceu. Não, ele foi. Aí nas primeiras semanas ele mandou o dinheiro para manutenção da casa. Depois esse dinheiro foi rareando, Sendo rareando. indiscreto, quanto ele mandava por semana? 150, 200 reais, mais ou menos. Querido, você tem 2 filhos. 2 filhos e uma esposa maravilhosa. Você acha que com 200 reais e 150 reais por semana, você vai resolver algum problema, querido? Toma vergonha na sua cara e vai trabalhar, porque você não é nenhum inválido. Ele é inválido? Não. Não? Ele é hipertenso e infartado. Ah, mas hipertenso. não é Mas, inválido. querido, quem dança salsa, para pessoa hipertensa, o salsa é um ritmo muito acelerado, fofinho. Você pode ter um infarto e morrer. Hein, querido? Para não falar outro nome. Doutora, por favor, vamos conversar. Estou tenso. Fiquei tenso. Essa atitude dele, tá tudo errado, não tá? Claro, obviamente, ele tem obrigações, ele tem compromissos que ele tem que honrar. Não se pode abandonar a família. E a lei protege, fundamentalmente, as mulheres que são abandonadas. Só que as pessoas têm que ir em busca do que a lei disponibiliza, do que a lei coloca à disposição destas situações.
as pessoas ficam preocupadas, mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Existe assistência judiciária gratuita em todos os fóruns, no Brasil inteiro. Não é uma situação só de São Paulo ou só do estado de São Paulo. No Brasil inteiro, em qualquer lugar do Brasil, é fornecida a assistência judiciária gratuita. Fora disso, as faculdades de direito também têm os seus consultórios, têm os seus escritórios que disponibilizam essa assistência. Com toda certeza, essa senhora precisa de assistência, esse marido tem que honrar os compromissos que ele assumiu na vida, mas ela tem que ir em busca. Ela não pode simplesmente ficar na expectativa de que ele vai mandar o dinheiro, ele não vai mandar o dinheiro. Tem lei e a lei tem que ser aplicada. Como é que se aplica a lei? Indo em busca da prestação jurisdicional. Então, ela tem que procurar, ele vai pagar a pensão, ela tem filhos, ele vai responder pela assistência a esses filhos, a ela também. Com toda certeza. E tem o lance também do abandono do lar, Com né? toda certeza. E, está configurado na medida que ele foi e não mais retornou ao lar. A maneira que existe para que ela faça isso ter fundamento jurídico, ela procurar, ela tem que entrar com uma ação que chama... que ela vai pedir, vai separar, é uma ação de separação de corpos, é uma medida cautelar, desculpa, é uma medida cautelar de separação de corpos. Eu sou advogada há 25 anos e eu estou... Só, tá? 25 anos. Pois é, eu faço direito de família há uma vida inteira. Eu participo de um grupo de mulheres, se me permite falar, chama Deve. Mulheres de Atitude. Sim, elas já tiveram aqui, eu adoro elas, adoro. Pois é, além disso, também eu trabalho para uma ONG, sem nenhum ônus para ninguém, que chama Toque de Mulher, que luxo. Em busca de algum conforto para a mulher que se sente lesada por maridos que não cumprem as suas obrigações. Tá? E que é um bando de canalha. Pois é. Tá? Então, nesse momento, a primeira atitude jurídica que ela deve tomar é pleitear uma separação de corpos. É entrar com uma medida cautelar de separação de corpos. É isso que ela tem que fazer nesse momento. E pleitear todas as pensões, inclusive do período anterior. Do período, de todo o período que ele está fora. Então, não é só o que está por vir, o que ele não está pagando, o que ele não deixou de pagar, os filhos podem pleitear, inclusive. Tá certo? Tá. No caso, ele alega que ela, por ter 23 anos, ele não deve nada a ela porque ela é maior. Errado? Pois é. O que a legislação fala? A legislação diz o seguinte: se ela faz alguma faculdade, ela está... Faz curso superior. Ela faz curso superior, então ele vai pagar pensão alimentícia também para ela. Qual é a idade do outro filho? 16 anos. 16 anos. Ele vai pagar pensão alimentícia para ela, para ele e para a senhora também, na medida em que a senhora, conforme eu ouvi o relato, não tem outros rendimentos, viveu eternamente em função desse casamento, tá certo? São 23 anos que eu parei de trabalhar. Pois é. Quando ela nasceu. Exatamente. A senhora, o entendimento é o seguinte: não é que a senhora parou de trabalhar, em nenhum momento a senhora parou de trabalhar. Ah, sim, lógico. A senhora ficou em casa. A senhora ficou em casa cuidando do marido, dos filhos, da casa, fazendo comida, possibilitando, dando condição para que ele trabalhasse. Sim. Esta é a situação. Em nenhum momento a senhora deixou de trabalhar. Então, a senhora tem direito à pensão na medida em que, enquanto ele se desenvolveu profissionalmente, ele foi trabalhar para trazer o sustento, a senhora estava lá cuidando da estrutura familiar, possibilitando que ele fizesse isso.
Então, a senhora também tem direito à pensão. Não é justo que depois de todos esses anos, depois de cuidar dos filhos, ele vai para o Rio de Janeiro viver com as custas ou da maneira, não sei como ele está vivendo, viver lá da maneira como ele quer e deixar de prestar a assistência que a senhora tem direito. Mas a lei não socorre a quem não toma atitude. Se a senhora não tomar nenhuma atitude, a senhora e qualquer outra pessoa que esteja em situação semelhante. Se não tomar nenhuma atitude, não vai um juiz bater na porta da senhora, perguntar se a senhora está precisando de alguma coisa. A senhora tem que bater na porta do juiz e falar: olha aqui, eu fui abandonada, eu preciso receber a pensão que eu tenho direito e eu preciso compelir esta pessoa a pagar o que me deve. Ok. Tá, querido, e aí você vai dançar um tchá-tchá-tchá. Você não vai dançar salsa, querido, você vai dançar um forró do esquenta o rabo, querido, que você vai ver que maravilha que é. Agora, doutora Silvia, que nem o caso dela, que aconteceu tudo isso. Tem muita gente que tem também, muitas mulheres que precisam dessa ajuda psicológica, porque a mulher, isso para ela foi um baque. Então, isso às vezes deixa a pessoa atordoada, a pessoa fica sem ação. Como que fica a cabeça dessa pessoa? Então, isso que eu estava pensando agora, né? A imagem que me veio foi assim: a gente está correndo com alguém ao lado, de repente a pessoa para e a gente continua. Então, é uma sensação assim: peraí, eu não tenho mais alguém daquele lado. Onde ele foi parar, né? É como a gente cair de repente, não é? Fica Você sem fala, o chão, né? Como assim, né? Agora, a gente tem perdas na vida e as nossas perdas, elas têm um tempo para a gente se refazer. E geralmente a gente diz o seguinte: nós demoramos 1 ano para passarmos por todas as etapas dessa perda, né, deste luto, porque é uma perda, é um luto, né? Então, assim, hoje eu acredito que você já consiga adquirir forças para, de fato, buscar uma ajuda na justiça, que é todo o direito e dever que você tem para com você e com seus filhos, né? Você tem filhos grandes que também têm que aprender a assumir o que é responsabilidade deles, no sentido de cobrar esse pai. Cuidado para você também não assumir tudo, porque essa história de chutar no gol e defender não vai dar certo. Não dá. Né? A relação com eles está com eles e com esse pai. Eles que cobrem, ele que faça o que ele bem entender, dentro das possibilidades emocionais. A justiça é uma outra questão. Né? Porque senão, assim, você vai também ficar, daqui a pouco, numa visão, até dos seus filhos, de que você virou a vítima e ele o vilão. Ele é vilão até que você permita. Chega, o vilão já era. Agora é a sua vez. Né? É assim que eu penso. Não existe vítima. Existe quem sofre e aprende. Essa é a minha opinião. É o que eu falo para ela. Uma vez nós estávamos conversando em casa e ela estava chorosa, ela estava magoada, porque administrar a perda sua já é difícil. E você tem que administrar a perda deles também e dar suporte emocional para eles. Porque é uma família e, de repente, deixa de ser uma família de 4 para ser uma família de 3. Então, existe, como eu falei para ele várias vezes no telefone, existe um custo emocional da escolha dele que ele não parou para se aperceber. Né? Então, eu, inclusive, falei para ela nesse dia: filha, a vida, ela derruba a gente cai e quebra. Né? Mas o que a gente tem que fazer? Levantar, juntar os cacos e ir à luta. A gente não pode ficar parada sofrendo a vida toda. Você tem que se reerguer, você tem que procurar um meio de subsistência, você tem que procurar um meio de se fazer forte e ir em frente. Porque ficar parada, deitada porque você caiu, não vai levar a lugar nada, nenhum. Né? Hoje, eu diria assim, estamos mais fortes. E essa experiência fez uma coisa muito legal entre a gente, porque enquanto família, nós 3, nós estamos muito mais unidos. Com certeza. Porque um arranjou força no outro para levantar e para ir à luta. Então, hoje, como família, nós estamos melhores. Né?
Mas a administração emocional de tudo isso e a financeira de tudo isso não é fácil. Eu queria ouvir um pouco a Débora, como é que Eu foi ia isso falar para isso ela, agora. se ela guarda ainda ressentimento, falar um pouco dessa história, sobre o seu Qual o ponto seu de vista. parecer em relação a isso tudo? Então, só complementando o que ela falou, eu disse uma vez também, acho que foi até nesse dia, que a casa era como um relógio, ela tinha as engrenagens. Cada engrenagem girava outra, que girava outra, que girava outra. Exatamente. E, de repente, uma engrenagem sumiu. Então, o que a gente faz? Então, o trabalho daquela engrenagem, o outro faz um pouquinho, o outro ajuda também. E assim a gente foi botando os ponteiros em dia, foi botando tudo para acontecer. Então, por exemplo, ela assumiu o papel que era do meu pai, ela trabalha. Mas ela não trabalha sozinha, entendeu? Todo o trabalho que eu posso fazer para ajudar ela, eu faço. Se eu tiver que fazer uma comida, estender uma roupa, eu faço para ela. Então, ela não está sozinha porque eu dou suporte para ela. Meu irmão, a mesma coisa. A gente se uniu muito como família. E quanto à assistência psicológica, que a senhora falou, que é diferente da assistência jurídica, a gente teve uma briga muito feia, eu e ele, e a gente não se fala desde fevereiro. A gente não se fala, a gente... Você não tem troca vontade nada. de falar com ele? Não tenho. Ele pediu para entrar em contato, que eu fiz aniversário semana passada. Parabéns. Obrigada, fiz 23. E ele quis entrar em contato, mas eu achei que não, eu ainda não de estava repente pronta. ele lembrou que você existia. Desde fevereiro não falava comigo, falava cobras e lagartos, falava um monte de coisa. E, de repente, é meu aniversário, ele liga, somos uma família feliz, eu sou seu pai. Não, obrigada. que lindo. Dispenso, não sou obrigada a lidar com esse tipo de ternura. coisa. Então, meu irmão, a mesma coisa. Meu irmão brigou com ele, acho que foi em abril, mais ou menos assim, maio, foi por aí. Foi perto do aniversário dele, então acho que foi em abril. Também brigou com meu pai, a gente também não tem contato, né? Meu irmão também não fala com ele. Como era a relação de vocês antes disso? Então, pelo menos eu e meu pai, a gente sempre diz que dois bicudos não se beijam. Então, eu e meu pai somos dois bicudos, então a gente nunca, assim, a gente se entendia, ninguém se matava. Mas, de vez em quando, a gente falava, não concordo, discordo. E no final, a gente se acertava. Cada um tem a sua opinião, não tem jeito. Mas a gente nunca foi, sim, de brigar muito. A gente se desentendia, principalmente de uns tempos pra cá, desde assim, que eu comecei a fazer faculdade, aí... Mais ou menos desse tempo pra frente, aí a gente já não tinha mais tanta relação. Uma pergunta objetiva. Você sente falta da figura paterna hoje? Não. Da figura paterna, Tá. não. Eu sinto falta daquele pai que eu tinha há uns 10 anos atrás, quando eu era criança, que ele era uma pessoa completamente diferente. Sabe, aquele pai que me punha no cangote, que me levava pra brincar no parque. Esse tipo de pai eu sinto falta. Agora, a figura paterna que eu tenho hoje... Não faço questão. Em nenhum momento ele deixou entender ou deixou escapar que ele pode ter outra pessoa? Não. Não. Nunca deixou escapar. Nunca a gente, assim, desconfiou. Porque ele sempre foi uma pessoa que, assim, ele saía, trabalhava e voltava. Todo dia na mesma hora, a gente sabia o horário que ele saía. Era o tempo certinho do ônibus ou do metrô. Então, Certo. não dá para dizer que depois do trabalho ele ia para algum lugar. Quando ele ia... A gente ia junto. Então, assim, eu, como filha, nunca observei um comportamento desse tipo, que pudesse dizer, ele trai a minha mãe, ele tem outra família, eu tenho um irmão perdido por aí. Nunca. Eu nunca percebi. E a única informação que vocês têm dele, ele estando no Rio, é só quando você não fala com ele, teu irmão também não. A Rosana deve falar com ele. É só essa, através de outras pessoas que estão no Rio... Vocês não sabem nada dele em relação a isso? Não, eu converso com ele, com a minha sogra e meu cunhado, só. Só? Só. Não E ele, conheço e mais ele ninguém no descobriu Rio quantos de anos ele Janeiro. tem hoje? Ele tem 50. 50. Que 51 fofo. ele vai fazer Você em descobriu que você outubro. virou bailarino de salsa. Não, eu tô assim, inconformado com a sua tranquilidade de estar fazendo aula de salsa, querido. E sabendo que você tem uma família em São Paulo para sustentar e você consegue fazer aula de salsa. Que desprendimento, né? Que bacana isso. Eu acho muito legal. A pessoa ter esse desprendimento, né? Não ter esse compromisso. Porque na hora de fazer é bom, né, querido?
Na hora do vucu-vucu é bom pra caramba, né? E depois, vou virar dançarina de salsa, vou embora pro Rio de Janeiro. Querido, toma vergonha na sua cara, querido. Vai arrumar trabalho. Porque pra ser taxista não precisa ter idade não, viu, querido? Pra ser taxista não precisa. Ou, de repente, você se descobre um bailarino, né? E depois começa a dar aula de salsa também. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Você tem mulher pra sustentar e tem 2 filhos pra ajudar. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar para continuar esse assunto. Eu não te conheço, mas eu já te odeio. Eu tenho vontade de pegar você pelo pescoço. Honra o que você tem no meio das pernas. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Eu acompanho o Espaço Beto Brunelli. Fique de olho. Espaço Beto Brunelli. Beleza, saúde, variedades e convidados pra lá de especiais. Você confere todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no Espaço Beto Brunelli, na LT3 TV. Cabelo, moda, maquiagem, teatro, música, artes plásticas e tudo que engloba beleza já tem seu encontro marcado. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no Espaço Beto Brunelli. Eu espero por vocês. Prime. Beleza, luxo, sofisticação e resultados imediatos. Chariz Professional, a marca de tratamento capilar que está mexendo com a cabeça das mulheres e dos homens do mundo inteiro. Cabelos mais fortes, muito mais saudáveis, macios e cheirosos. Para você que ama seus cabelos. Chariz Professional, excelência em cosméticos. À venda nas melhores perfumarias. Então, pessoal, a gente está de volta aqui com o caso da Rosana, que o marido foi embora e agora se descobriu um bailarino de salsa, lindo. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Doutora, deixa eu só fazer uma pergunta, que eu sei que a Rosana também quer fazer uma pergunta. Pois não. Para a doutora. Depois de tudo isso que ele aprontou, ela vai agora, ela tem que ir no fórum, dar essa entrada, né? Fala de medida novo o que é cautelar mesmo. de separação de corpos. Separação de corpos. Uma vez deu essa entrada, ele tem o direito de voltar para casa? Então, veja, o caso verdadeiro, a situação como está agora, ele volta para casa a hora que ele quiser. Não houve uma separação. Ela não tomou nenhuma medida. Mas depois disso... Depois que ela tomar a medida judicial, se o juiz determinar a separação de corpos, daí ele não pode mais adentrar o lar conjugal, que é assim que Agora, vamos combinar uma coisa? Vamos. Tem que mudar muita coisa nessas leis, hein? Tem, mas é a mesma coisa, digamos que um remédio. Se você não se utilizar do remédio, não adianta existir a penicilina se você não tomar a penicilina. Então, a lei existe, a lei é boa, a lei é protecionista à mulher, até na medida em... Mas se você não tomar o remédio legal, que é assim que a gente fala, não adianta existir penicilina. Sabe? A dor, a infecção, o que tiver, vai continuar existindo porque você não tomou o remédio adequado. Ok? Então, assim, enquanto a Rosana não tomar nenhuma medida judicial, se ele quiser voltar para o quarto dela, ele volta. Ele vai ensinar Ok? a dançar salsa. Ele vai dançar salsa até quando ele quiser e ele volta para casa a hora que quiser,
porque a Rosana não tomou o remédio jurídico adequado. Escutou? Escutei. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. No caso, eu iria ao fórum, pediria faria O pedido alvará de separação de corpos. corpos. Sim. E no caso de divórcio, começaria dessa maneira também? Pois é, antes de qualquer coisa, tem que pedir a separação de corpos, tá certo? Para fazer a prova que houve um abandono, que tem um fundamento para esse divórcio que a senhora vai pleitear posteriormente. Sim. Essa situação pode ser resolvida não só de forma litigiosa, ela pode ser resolvida de forma consensual também. Então, os senhores, né, o casal, acorda, faz uma composição a respeito de como vão ficar os bens, se houver bens. Sim. Se não houver bens, cada um fica do jeito, não tem o que dividir, mas a respeito, por exemplo, da pensão alimentícia. Pode ser feita uma composição. As medidas judiciais existem para suprir as situações de litígio. Então, assim, se por acaso ele insistir em não pagar pensão, porque, pelo que a senhora falou, ele pagou durante um período e depois não pagou mais. Nesse momento, ele não paga nada. Ele não pode não pagar nada. Ele fala, mas eu não trabalho. Ok, e ele vive de alguma coisa, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que alimentar esses filhos. E alimentar não significa só arroz, feijão, legume, fruta e carne, tá certo? Sim. Alimentar é um pouco mais do que isso, é dar toda a assistência que precisa. E eu costumo dizer, e eu ouvi isso de juízes já, nessa minha vasta experiência advogando para a família, o seguinte: nenhum juiz vai obrigar o pai dos seus filhos a amá-los. Nenhum juiz vai obrigar esse seu marido a amá-la. Mas o juiz pode obrigá-lo a pagar a pensão alimentícia que é devida. Tá certo? Ele pode não amar ninguém, mas que ele vai ter que honrar. Tem que assumir a responsabilidade dele. Exatamente. Ele vai ter que honrar os compromissos que ele assumiu durante a vida toda. E pelo que eu ouvi do depoimento da Débora, ele não foi um mau pai. Não. Ele sempre esteve presente, ela tem boas lembranças de relacionamento com ele. Acho que ele está num momento de deslumbramento, talvez. Ninguém precisa morar com ninguém. Sim. Mas todo mundo precisa, é responsável pelo que assume durante a sua vida. Pelo que fez na Exatamente. Vida, né? Ele teve filhos, ele tem filhos, ele tem esposa, e ele vai ter que responder por isso, e até enquanto a lei determinar que ele tem obrigação disso. Entendi. Tá certo? Viu? Obrigada. Viu? E vocês que abandonam as esposas, ficam fora um tempão, aí depois vocês escrevem uma cartinha para um programa: saudade da minha família, eu queria tanto reencontrar a minha família. Você não tem vergonha na sua cara, rapaz? Que eu sei que tem um monte, eu já vi em vários programas de televisão que manda cartinha: ai, porque eu não vejo mais minha família, porque me largaram, me abandonaram. Não largaram, não abandonaram, não. A maior parte das coisas que eu sei, quem deu linha na pipa foi o homem. Depois não escreve cartinha para programa que está com saudade da família, quer ver a família, aí chega com aquela cara lavada pedindo desculpa. Ai, eu errei. Pensasse antes de fazer, querido. Porque agora você vai dançar, é um tico-tico no fubá, querido. Você vai dançar o forró do ferve o rabo. Você vai ver como é gostoso isso, tá? Você vai sentir na pele isso daí. Olha, o nosso programa tem um limite de horário. Eu peço desculpas. Nós vamos chegando no final. Eu espero, Rosana, depois você também vai continuar conversando com a doutora, tá? Que ela possa te ajudar, te passar essas orientações. A outra nossa doutora também, psicóloga, que também pode te dar algumas orientações sobre, às vezes, até o que poder falar para ele, né, doutora?
do que poder falar para ele, para deixar ele já meio que de sobreaviso, então, eu tenho uma visão assim de mediação das coisas, então eu gosto sempre de olhar para os dois lados. Sim. Primeiro você tem que olhar para você e ver de fato se esse assunto encerrou na sua vida. Porque para quem escuta, fica tão bravo, pra gente já tá tudo resolvido, manda ele para aquele lugar, enfim. Só que não é bem assim. O marido é seu. Não é, tem não, muita só um coisa minutinho, envolvida né? nesses 32 então, anos, né? Mas não o é um marido é dia. seu, os filhos são seus, a vida é de vocês. Então, primeiro você decide aí dentro. Decidido, eu acho que é a melhor coisa, por mais mágoa, porque é o teu pai, eu te entendo, dói mesmo, né? Mas é assim, existem caminhos mais maleáveis para a gente arrumar grandes problemas. Eu ainda sou da paz, mesmo na desgraça ou na tristeza. Então, eu não posso deixar de dar essa mensagem aqui, porque eu ia ser uma pessoa que não seria eu mesma, né? Tem solução, claro, você quer e vai ter. Mas calma, pensa, É o que decide. eles falam pra mim, eles né? falam assim, mãe, por que você atende ele? Mãe, não atende, mãe, não porque sei o quê. é difícil mãe, para não sei tua o quê. mãe, né, Débora? Mas eu sou uma pessoa pacífica. Eu não sei, assim, maltratar ninguém. É lógico, tem hora que eu tô com meus pica-paus, que eu desço da sandália e rodo a baiana, né? Deixa ela tonta de tanto que você roda. É, mas não é toda hora, né? Eu procuro sempre ser uma pessoa ponderada, porque assim, são 32 anos. Tá uma situação ruim, mas teve muita coisa boa também num relacionamento, porque um relacionamento ele não se sustenta por 30 anos se não tiver algo de bom nele. Né? Deixa eu só te colocar só uma coisa rapidinho, Sim. assim, ó. A justiça é uma coisa. Um Sim. filho, quando faz algo que não é bom, a gente tem que castigar para ensinar, né? Sim. Então, assim, cuidado só, uma dica, equilibra as duas coisas. Independente do que você vai fazer depois com essa relação, cumpra as suas obrigações cíveis, né? Ele vai ter que cumprir as dele. Sim. Ok, vamos fazer tudo legalizadinho, bonitinho. Depois a gente pensa na história. Quantas pessoas se separam e depois voltam num novo relacionamento e o cara continua pagando pensão? Que eu acho bárbaro. Você nunca vai perder. Eu acho um luxo. Ele vai Adoro. continuar, não é? Assumindo as obrigações e vocês vão Adoro ter um isso. namoro maravilhoso e um casamento novo. Também pode ser uma Com ideia. uma bela pensão. Mas aí fica a questão aí também de confiança, né? Que é Sim, não, eu muito digo se mais você optar, complicado lógico. do que... É o pior. Não é a mesma coisa, né? Não, Não, vai ser a mesma coisa. Nunca mais, porque quando você, é como eu falo para minha mãe às vezes, né? Quando você entra na igreja de véu e grinalda e você se casa com a pessoa, você faz um juramento que é até que a morte os separe. Então você faz esse juramento, você não faz da boca para fora, Lógico. né? Então houve um rompimento desse juramento, mas não foi eu que rompi ele. Você tem a sua consciência tranquila disso. Posso fazer um existe comentário uma como série filho? de Meus coisas pais emocionais ficaram nisso, né? brigando na justiça durante anos. Não vou falar, a postura deles foi boa, não vou falar, não vou entrar no mérito. Mas cuidado também com os pais que brigam na justiça para não obrigar os filhos a serem parciais, unilaterais, tomarem o lado da mãe ou do pai, porque pai e mãe são eternos para a gente. Da mesma forma, quando os filhos brigam, os filhos jamais pedem para o pai ou para a mãe tomar partido e escolher com qual filho vai ficar. A gente sempre vai ter um pai e uma mãe. Então tenham esse cuidado, a não ser... o único caso que eu defenderia é o caso de maridos que batem na mulher. Esses casos extremos aí eu até entendo que os filhos sejam unilaterais. Mas em outros, prestem atenção, porque senão depois vocês vão pagar uma conta muito alta. Tá dado o recado. Gente, nós vamos encerrando. Rosana, eu te agradeço. Débora, te agradeço muito de vocês estarem Obrigada aqui. a vocês. Vocês, espero que tenha ajudado bastante vocês sobre isso, que abra um pouco a visão, né, para poder correr atrás. E aquilo que a doutora Maria Aparecida falou, tem que correr atrás. Tá? Ok. A gente não pode ficar esperando. Então amanhã, a senhora, louca, você já acorda cedo, corre pro fórum e vamos dar entrada nessa papelada. Ali no Fórum Jumentes tem a Isso, o Defensoria mais rápido Pública. possível, né, doutora?
Quero agradecer doutora Maria Aparecida Chacarian, advogada. Querida, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por você ter dado essa luz pra gente. Que isso é muito importante. Estou à disposição e eu acho que não é só o caso da Rosana. As mulheres estão muito desprotegidas e à mercê desses maridos, elas passam uma vida para o casamento, dando suporte e, de repente, quando tem um pouco mais de idade, se veem abandonadas nessa situação sem ter feito uma carreira ou coisa do tipo. Estou à disposição. E não esqueçam das mulheres de atitude. Não, jamais, nós queridíssimas. somos mulheres de atitude. Com certeza, grandes mulheres de atitude. Grandes mulheres de atitude. E à disposição para qualquer informação que precise. Eu falei, inclusive, com a Rosana, se ela me procure, eu vou deixar as informações com ela. Se eu fico à disposição, faço isso sem nenhum problema. Deus te abençoe. Muito obrigado, doutora. Obrigado mesmo, viu? E eu vou chamar você de volta aqui, viu? Ok. Nós vamos chamar você de volta. E a doutora Silvia Ligabue. É isso? Ligabue. Psicóloga. Obrigado por essa força que você deu aqui pra gente. Obrigado por esses conselhos bacana que você deu. Porque eu já não serviria para ser psicólogo, porque eu já ia atrás e ia mandar dar uma porretada no meio da cabeça. Eu não tenho paciência para isso. Obrigado, viu, querida? Muito obrigada a vocês e o que vocês precisarem em tuas ordens, tá bom? Obrigada. Daniel, querido, obrigado por esse quadro bacana que você faz com a gente, agradeço. que sempre é polêmico. Né? Adoro ser polêmico. Fala. O próximo programa é em agosto, é sobre menopausa. Ui. Então deem uma pausa e assistam o próximo programa. Então tá. Gente. Obrigado pela transformação. Não, imagina, eu que tenho que agradecer. Eu espero que você tenha gostado. Amei. Com os produtos da Chari, você vai ver como o teu cabelo vai continuar bacana. Tá bom? Gente, nós vamos encerrando aqui mais um programa, um Espaço Beto Brunelli. Quero deixar um beijo, Renato Coelho, meu amigo querido que está no México, que assiste a gente direto. Um excelente maquiador, uma pessoa maravilhosa. E você já sabe, você pisou no Brasil, querido, você está perdido, porque você vai vir aqui para o programa, tá? Que eu quero que você conte todas as suas aventuras aí do México, viu? Então, gente, nós vamos ficando por aqui com mais um Espaço Beto Brunelli. Quarta-feira que vem, às 20 horas, não percam, porque nós vamos ter novidades aqui no programa, tá? E eu só tenho a agradecer, eu espero que todo mundo fique com Deus e que esse programa de hoje tenha servido para um monte de coisa, para esclarecer mais coisas. E as doutoras vão voltar aqui ainda, porque nós vamos falar sobre mais coisas. Maninha, Cláudia Keller, linda, meu amor, escutou? Você é uma delas, tá? Então, você corra atrás também dos seus direitos. Porque a única coisa que o teu marido serviu foi para te dar um filho bonito. Porque o resto, querido, ele não presta para nada. Tá? Desculpa a minha franqueza e a minha sutileza. Tá bom? Então, nós nos vemos quarta-feira que vem, de novo, às 20 horas, aqui no Espaço Beto Brunelli, na LT3 Estúdios. Um beijo no coração de todo mundo e fiquem todo mundo com Deus. E até quarta-feira.